Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos tratar de um assunto que angustia e também chama a atenção de muita gente, de uma perspectiva completamente diferente, que são as almas gêmeas, as ditas almas gêmeas. Se isso existe, o que é isso, o que vem a ser toda essa história. Primeiro, antes de falar especificamente de alma gêmea, nós temos que tratar de campo akáshico, que seria o próprio Deus manifestado nos múltiplos universos. Campo akáshico é onde seriam registrados todos os acontecimentos de todos os universos, de todas as probabilidades, de tudo que existe em todos os campos. É um campo que reúne, mas ele não é... Ele é a manifestação do próprio Deus, mas não é o próprio Deus. E por que falar de campo akáshico? Se estamos falando de almas gêmeas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Que aparentemente não tem nenhuma ligação. A questão é que o campo akáshico registra todas as probabilidades e todas as vivências e todos os cantos e encantos do universo, desse e de todos os outros, dos multiversos. E aí, ao ser registrado no campo, vamos dizer, o que os indianos chamam de dívida cósmica como karma. Mas não é karma no sentido, esse é o karma da pessoa e tal. É como se fosse um balanço para o campo poder ficar equilibrado. Então você lançou dentro do universo de possibilidades ódio, rancor, mágoa, dúvida, ceticismo. Todas essas sensações têm um registro. Você pode chamar de registro vibracional, registro físico, enfim. Mas não é físico como nós entendemos a física, principalmente newtoniana. Isso fica registrado no campo. Esse campo, para se equilibrar, ele vai ter que retornar a isso com a, vamos dizer, com a energia e com a vibração correspondente a que isso torne o campo equilibrado novamente. Por isso é que as pessoas dizem sobre dívidas kármicas, né? São dívidas que precisam ser saldadas. Existem seres de extrema potência, consciência, energia que conseguem saldar, puxar para si, porque como ele é tanta luz, ele puxou tanto o campo para cima, ele balanceia e compra essas dívidas de quem registrou no campo mágoa, sofrimento, dúvida, angústia, enfim. Toda energia precisa ser rebalanceada. Toda. O quente vai virar frio um dia, o frio vai virar quente um dia, sem exceção. E o que isso se conecta com alma gêmea? Por que você está falando isso? Vamos lá. Os mitos originários, e vou citar aqui o mito platônico das almas gêmeas, em que os seres chamados andrógenos, ou seja, andros, aqueles que são os homens, os masculinos, e ginos, os femininos, eram seres unitários. Eles eram um, não havia dualidade. Ele era o masculino e feminino. As pulsões de energia que balançavam pelo masculino também pulsavam nele para contrabalancear, né, o campo de energia, como foi dito, do campo akáshico. A questão feminina. Ou seja, ele tinha em si tanto o masculino quanto o feminino, antros, ginos. E não vem ao caso a mitologia toda, enfim, mas a simbologia que fica desse mito originário é que Deus teria dividido esses seres perfeitos, que eram masculino e femininos em si só, eram completos e perfeitos em si só, e dividiu masculino e feminino em yang, positivo e negativo, né?
claro e escuro, dividiu e criando a dualidade pela primeira vez. Esses seres divididos, no fundo, esquizofrênicos, porque frenes não, porque frenes é o plexo solar para os gregos, por isso que a gente fala alguém frenético, que está acelerado, o coração batendo muito e fazendo as coisas muito rápido. Tem o frenes acelerado. É quase como a simbologia do coração, quando a gente fala, você está com o coração acelerado, respira fundo, ou algo nesse sentido. E esquizo dividido. Então, os seres se tornaram divididos, esquizoides. Ou seja, tem masculino agora e tem feminino. O andrógeno foi dividido em andros e ginos. Esses seres divididos que estavam em uno e se dividiram, quase como um processo de mitose na biologia, se dividiram e foram lançados fora no universo. Almas gêmeas seriam um reencontro dessas almas que eram o ser originário uno, perfeito na unidade. Problema número 1. Como estamos falando de seres do plano divino, não necessariamente eles estão no mesmo universo nesse exato momento. São múltiplos universos. Nós estamos vivendo para entender uma das leis primordiais do universo, que é a lei do amor. Entendendo perfeitamente e completamente essa lei, novas leis serão propostas, porque o caminho é infinito. Mas não vem ao caso. Se por um acaso um desses seres entendeu a lei do amor e está num universo, como muito se diz hoje em dia, num universo vibracional, está num estado vibracional, e não é universo, muitas vezes, de carne, de matéria, porque você pode estar na mesma terra pisando. Eu estou na cidade de São Paulo, por exemplo, pisando na cidade de São Paulo, e diversos entes, pessoas, pode chamar assim, personas, né? Pessoas por onde o som divino ressoa, persona, por onde soa a voz de Deus, elas não entenderam lufas do som divino. Então elas estão em outro universo. Embora materialmente, fisicamente, você veja ela ali, ela não está ali. Ela está em um estado de alma e de consciência que não a permite ver várias coisas. Então, mesmo que você esteja no mesmo plano, digamos, material, duas pessoas em São Paulo, por exemplo, como é o exemplo aqui dado, mas elas ressoam universos diferentes, jamais serão e não são almas gêmeas, pelo menos nesse ponto. Não entraram em sintonia com o ser originário de onde elas vieram. Entendem? Então, é possível? É possível. A questão é a seguinte: qual a probabilidade de dois seres divididos lá na origem do universo, deste, por exemplo, se reencontrarem neste momento histórico, geográfico, N fatores, para se reconhecerem e perceberem que são a própria alma original deste universo? A chance é quase tendente a zero, para não dizer zero. Há casos e relatos de livros, e eu escuto, tem uma história que eu conheço, mas ainda assim muito difícil. E voltando um pouco à questão de balancear os campos acásticos, na verdade o campo só tem um, o campo acástico, se esses dois se reconhecerem, virem
que o feminino e o masculino encontraram a alma original deles em união de onde vieram. São almas gêmeas. Significa que eles vão ficar juntos? Não. Porque há dívidas a serem saldadas da trajetória dessas duas almas. E outro ponto. A palavra alma gêmea já é uma contradição em si só, porque a alma só existe uma, a alma divina. Ela se divide em subdivisões de espíritos para terem alguns aprendizados. Mas a alma é o próprio Deus. É um só. Como que o próprio Deus, que abarca tudo e nada ao mesmo tempo, teria um gêmeo ou uma gêmea? Ficam essas perguntas aí. Então, mas vamos utilizar o termo aí recorrente, né, de almas gêmeas, sabendo que isso é uma contradição. Digamos que as pessoas envolvidas nessa relação tenham realmente entendido que são almas gêmeas. E tem uma jornada na vida um do outro. Isso já, por si só, é de uma maravilha absurda. E de uma chance tendente a zero. Agora, eles ficarem juntos é mais tendente a zero ainda. Por quê? Porque a partir disso, os rebalanceamentos da energia dentro do campo, que tudo grava, ela teve uma jornada, vamos dizer assim, a parte feminina, teve uma jornada diferente e separada, embora em origem ligada à outra alma masculina. E por vezes, como átomos, a física quântica, isso é chamado de entrelaçamento quântico. O que é um entrelaçamento quântico? Pega duas partículas, entrelaça elas quanticamente, que é mexer com spin, enfim, as questões aí que não vêm muito ao caso, é mais aprofundado. Mas você, de alguma forma, entrelaça energeticamente duas partículas quânticas e lança elas fora no universo. Uma vai ressoar e mudar o spin para baixo, a outra automaticamente, sem cumprir a lei einsteiniana de ser como constante da velocidade da luz, ultrapassando a velocidade da luz, deixando a mente do nosso querido Alberto, né? Alberto Einstein, completamente pirada. Falou como que isso, ele chamava de ação fantasmagórica quântica, porque quebrava todos os princípios da manifestação. Então essas duas almas que foram entrelaçadas quanticamente na origem, elas ressoam de uma forma muito... O coração delas está unido eternamente. Mas nem por isso as ações e as atividades que as duas vão ter significa que serão iguais. E muitas vezes as dívidas contraídas por um dos parceiros vai impossibilitar que eles fiquem juntos, mesmo que sejam almas gêmeas. Olha que curioso isso. Então, vários problemas envolvidos na questão da alma gêmea. Primeiro, o próprio nome, como eu falei, porque se a alma é uma só, é a alma de Deus. Não tem como ter uma gêmea. Ok. Tirando isso, digamos que elas tenham, por uma eventualidade do universo, sabe-se lá como, por quê, os desígnios do mistério, trouxeram um de frente para o outro, novamente. O que já é raríssimo dentro do universo, porque um pode ir como alma para
para um campo completamente diverso do outro. Então, digamos que todas as conjunturas do universo fizeram ele se reunir novamente. Após milênios, bilênios, trilênios, sei lá como que se fala, mas por algum motivo X se reencontraram e até se reconheceram. Ainda assim, o que já é raríssimo, estão entendendo? O que já é raríssimo e quase, para não dizer impossível, tendente ao impossível. Mas digamos que tenha acontecido, ainda assim, as dívidas a serem balanceadas de cada um talvez não os permita estarem juntos. E terão que esperar mais bilhões, trilhões de anos do que nós humanos chamamos de anos, né? Porque fora da nossa concepção, a questão do tempo é muito delicada, mas eu não vou entrar nesse assunto porque ele é muito profundo, muito profundo e não vale a concepção agora, a questão é a alma gêmea. Mas se terá que esperar várias dívidas serem saldadas do lado dos dois até que eles se reúnem e sejam um só com a divindade. Por isso, não sejam levianos assim. As pessoas têm paixões na vida, se apaixonam, isso é normal, natural. Se encontram, se conhecem, gostam um do outro e podem até viver um grande amor. Não é que não possam viver há diversos relatos de histórias lindas e magníficas sobre histórias de amor na Terra. Mas daí a pular a dizer que são almas gêmeas, a própria divisão da alma originária do universo, é um pulo muito grande. É um pulo muito grande. Por isso, cuidado com essas historinhas e principalmente questões de charlatãos aí que aparecem à torta e à direito para... Muitas vezes tem pessoas sérias também, é óbvio, mas para enganar e mostrar assim, não, é sua alma gêmea, ó, e a pessoa vai e faz trabalhos e faz isso e faz aquilo, aquelas coisas que a gente sabe. Cuidado, não é tão simples assim. Não é sua alma gêmea, muito provavelmente, a chance é muito pequena, muito pequena. Se for, que é uma raridade já, não ache que vocês vão ficar juntos para sempre, como diz o conto das fadas. Por isso, fica aqui essa reflexão, pensem com muito carinho. Se vocês acharem que vale um aprofundamento, principalmente sobre o tempo, é um assunto muito legal, mas muito denso, porque extrapola as concepções que a gente tem fáceis dos relógios, né? E nós fomos amestrados, né, como ratinhos de laboratório, a entender o tempo como o tempo do relógio. O tempo não é isso, necessariamente. É também. O tempo Cronos é isso, mas não é só isso. Fica aqui essa reflexão sobre almas gêmeas. Se vocês sentiram ecoar alguma coisa dentro de vocês, se vocês acharam que era alma gêmea porque você estava apaixonado, sentiu uma emoção maior por ele ou por ela, por um homem, por uma mulher, não importa. Revisita um pouco esse vídeo aqui e pensa no que está sendo dito, porque não é tão simples. Ok? Um forte abraço, um beijo na alma de vocês. Fiquem com muita paz e gratidão aí. Obrigado por terem assistido.